O amor do nosso Deus é incondicional. Tão incondicional que ele enviou o seu unigênito, seu filho querido, predileto, o filho genuíno chamado Jesus Cristo, para salvar a todos os outros que receberam da parte de Jesus Cristo o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse sou eu, é você que está aí do outro lado. Nós, hoje, somos chamados de filhos de Deus, porque o sacrifício de Cristo na cruz nos deu total acesso às benevolências do Pai. Antigamente nós éramos apenas criaturas. Hoje somos filhos do Criador. Filhos amados, mesmo que rebeldes de um Deus que é todo-poderoso e que tem um amor fora da racionalidade humana por cada um de nós. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus na vida de cada um de nós. E na ministração de hoje vamos falar sobre o amor incondicional de Deus através de Jesus Cristo na vida de cada um dos seres humanos deste planeta. Convido você neste exato momento para abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de João, o apóstolo e discípulo mais amado do Mestre Jesus, capítulo 3, verso 16, que fala o versículo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem ideia do tamanho do amor de um Deus que está no sobrenatural para aqueles que estão no natural? Eu acho que você não tem ideia do tamanho imensurável daquele sacrifício na cruz que Jesus teve. Irmãos, imagina Cristo Jesus no céu. Deus olhou e falou assim: vou procurar alguém lá na terra que seja fiel à minha palavra, que seja um bom homem ou até mesmo uma boa mulher, que vá se sacrificar por toda a humanidade, no passado, presente e no futuro. Deus olhou passado, presente e futuro, não encontrou ninguém. E quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém seria capaz de enfrentar o que Jesus enfrentou por amor a Deus e por amor a cada um de nós aqui nesta terra. Deus olhou, como eu falei, o passado, o presente, o futuro e o que há de por vir ainda depois do futuro. Ele não encontrou ninguém. Aí, imaginemos que Deus olha para o céu e vê o Espírito Santo e vê Jesus. Se Jesus fosse um filho desobediente, igual um dia eu fui, igual às vezes eu sou e você que está aí do outro lado também um dia foi e às vezes é um filho desobediente, ele iria falar para Deus: ô pai, quer saber de uma coisa? Eu não vou largar a minha glória aqui não. Para quê? Vou nascer lá na terra, pobre, sem dinheiro, sem recurso, vou perder o meu pai terreno, com 18 anos, depois eu vou ter que assumir a responsabilidade de ser o carpinteiro para ajudar dentro da minha casa, vou ter mais irmãos que serão insuportáveis no futuro, que vão me odiar do fundo da alma deles, e além de tudo, vou ser um grande profeta, amém, porém serei perseguido por 3 anos, por aqueles que deveriam me receber de braços abertos? Ah, pai, vou ficar aqui quieto no céu, me deixa aqui numa boa. E é isso, não quero descer lá na terra. O que Deus poderia fazer com Jesus? Nada. Deus poderia falar assim: tá bom, filho, tu não quer? Beleza, ó. Vou estalar os dedos e tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Sem dó, sem misericórdia e sem choro. Eu não estaria aqui hoje e você também não estaria aonde você está nesse exato momento, porque nós iríamos de arrasta. Sim, nós já estávamos condenados ao inferno.
Nós estávamos condenados à prisão eterna, ao lago de fogo. Porém, contudo e entretanto, Jesus olhou e falou: Pai, eu vou. Pode deixar que eu vou. Não importa se eu vou nascer pobre, não importa se eu vou perder todos os meus parentes, não importa se eu vou perder meu pai, eu vou por amor a ti, por amor àquelas almas que estão lá na terra, por aqueles que vão me amar e por aqueles que também não vão me amar, por aqueles que vão me aceitar e por aqueles que vão me negar. Cristo veio e, sem fazer questionamentos, nasceu humilde, nasceu em um curral, para você entender o nível que foi a vida de Cristo na terra. Ele não tinha nem condições, meus queridos, mas ele nasceu. Agora pare e pensa, presta atenção. Jesus, quando bebê, recebeu incenso, mirra e ouro, certo? Dos reis magos. Se a gente fosse colocar isso hoje na moeda real que a gente tem, na minha visão, acho que ele teria hoje, naquele tempo quando ele nasceu, uns 3 a 4 milhões de reais. Porém, contudo e entretanto, imagina se José, quando foi para o Egito, abriu uma empresa de carpintaria no Egito. Só que aí ele teve que vender essa empresa para o seu sócio 8 anos depois, porque Deus falou com José através dos sonhos. Volta, porque Herodes morreu. Herodes não respira mais. Volta para Belém, porque quem está lá é Herodes o filho, que é, na verdade, todos nós sabemos, um grande de um banana, porque Herodíases mandava em Herodes, certo? Só para que você entenda. Se você ler quando João foi condenado a perder a cabeça, quem pediu para que ele fosse decapitado não foi Herodes, foi Herodias. Herodias, a esposa de Herodes. Não Herodes, porque Herodes, ele era um cara medroso, covarde. Ele tinha medo de João Batista, ele morria de medo do profeta João Batista. Mas, porém, contudo e entretanto, o mesmo João Batista batizou Jesus, que era seu primo, pois João Batista era filho de Isabel e José e Maria, pais de Jesus Cristo. E se você já leu ou não leu dentro da Bíblia Sagrada, quando Maria foi visitar Isabel, que já estava com aquela barrigona enorme, quase ganhando João, Maria chegou e chamou o nome de Isabel. Quando Isabel escutou o nome de Maria, João deu um pulo na barriga de Isabel. E aí, Maria diz para Isabel: estou grávida do Espírito Santo. Eu vou trazer à luz o Salvador, Jesus Cristo. Isabel, naquele momento, entendeu que João Batista, o filho que estava na barriga dela, bradou de alegria com a presença do Mestre. Detalhe, Maria ainda estava no início da gravidez. No início da gravidez. E Isabel já estava para ganhar João a qualquer momento. Você está entendendo? Você entendeu qual que é o mistério? E ali, depois, 30 anos, João batizou Jesus. Jesus começou sua caminhada de 30 anos até subir na cruz, por amor a mim e por amor a você. Se você entendesse com profundidade, com muita profundidade mesmo, e pedisse entendimento a Deus do que foi o sacrifício de Jesus na cruz, meu querido e minha querida, você se arrependeria quando você começasse a entender o que foi o sangue derramado na cruz. O sangue foi para curar os pecados, libertar os que estavam presos e os cativos. Foi para a minha vida e foi para a sua. Não foi um sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é quando eu e você, nós falamos com Deus: a partir de hoje eu vou orar tal hora, e você não cumpre. Vou ficar sem comer, e você não cumpre. Vou jejuar, e você não cumpre. Isso é sacrifício de tolo. O que Cristo fez na cruz do Calvário não é sacrifício de tolo. Foi um sacrifício de amor à palavra de Deus e amor à minha vida e à sua vida.
E se tu duvidas que até o dia de hoje quem guiou seus passos foi Deus, não você mesmo, veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Talvez a luta que tu tá enfrentando foi porque você escolheu no passado de forma errada. Talvez as lutas que nós estamos enfrentando hoje são com permissão de Deus. Se você entender o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8 e nos capítulos anteriores, Deus deu livramento para o povo hebreu sair do Egito. Uma caminhada que, no máximo ali, sem muita reclamação, duraria em torno entre 10 dias ou 4 anos. Porém, o povo começou a reclamar, começou a murmurar, começou a pedir até a cabeça de Moisés. Deus falou assim: tá bom, vamos ficar 40 anos reclamando e dando voltas e dando voltas e dando voltas e voltas e voltas e voltas no deserto. Por isso que eu vou te falar uma coisa. A partir de hoje, cesse a reclamação. Porque quanto mais você reclamar, você pede para que o problema volte cada vez mais forte na sua vida. E como eu disse, se Jesus, ali quando entregou o seu suspiro, ele tivesse reclamado, falado: Deus, não vou morrer, me tira daqui, com certeza Deus mandava o anjo que tiraria Jesus daquela aflição, que tiraria ele da cruz, e nós estaríamos condenados à cruz do Calvário, que seria a morte eterna. Então, meu querido, glorifique a Jesus Cristo, porque Ele subiu naquela cruz por mim, por você. Ele se sacrificou por nós. Temos sim que agradecer a Deus todos os dias pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque sem este sacrifício nós estaríamos condenados à vida eterna na escuridão e o lago de fogo eterno. Amém. Abra sua mente, comece a entender os mistérios do reino de Deus, que você vai chegar ao ápice de ser aquele que entendeu o sacrifício de Cristo Jesus, o amor de Deus derramado por Cristo Jesus. E ali, meu querido e minha querida, ninguém vai te parar, a não ser você mesmo. Amém? Portanto, neste momento, vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Porque se não fosse o leão da tribo de Judá, meu querido, nós estaríamos condenados à eternidade fora da presença do Senhor. Levante uma de suas mãos e oremos. Grande, eterno, poderoso Deus, te agradecemos primeiramente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos deu a liberdade hoje de sermos chamados filhos do Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus, com muita satisfação e com muito orgulho, que hoje eu e muitos que estão orando podemos ser chamados filhos do Senhor. Em o nome santo de Jesus, o Verbo se fez carne e habitou no meio da humanidade. O Verbo deixou a glória, se esvaziou de si mesmo, veio a esta terra, nasceu como homem, sofreu o que nós sofremos, fome, sede, frio, calor, e cresceu, se tornou um homem muito forte, muito sábio, e nos deixou um exemplo a ser seguido, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos e fazer única e exclusivamente a sua vontade, não a vontade nossa, que é uma vontade que é errada. Nós te louvamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. E mesmo assim, quando tu, Jesus, voltaste para o céu, tu deixaste aqui na terra o Consolador, que é o Espírito Santo.
Ele que habita dentro de nós e nada mais que nos conduz hoje a estarmos na tua santa presença. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Obrigado, Jesus, por derramar o teu sangue na cruz em prol da nossa vida, da vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, em o nome de Jesus. Obrigado, querido Deus, e obrigado por aceitar este pecador e todos os pecadores do mundo que se arrependeram e que hoje, mesmo ali, ó, sofrendo lutas, dificuldades, estamos na tua presença. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe sua vida poderosamente em o nome de Jesus Cristo. Se esta mensagem impactou a sua vida e se você sentiu a presença de Deus enquanto tu estavas orando, quero convidar você a fazer uma coisa. Peço humildemente para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar e comentar um amém, um glória a Deus, um aleluia. Fique à vontade, meu querido e minha querida. Compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Amém. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em o nome de Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.